dizendo os teus sonhos também são meus. Eu vou te levar, me conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma fonte que te levará do outro lado. Há um som, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Hoje vai ser só pras fortes, né? A nossa maratona. Só pras fortes. Quem tá em casa, quem tá na rua. Geralmente dia de sábado todo mundo tem algum compromisso, né? Me conta, quem tá aí em casa, ou quem tá em algum evento fora de casa e tá aí ligada na nossa maratona. O que você tá fazendo nesse sabadão? Coloca aqui pra mim. A Andressa já entrou, a Simone, a Nandinha já tá aqui também, a Fer, oi Sofia, la mejor, Sofia, ¿dónde es? Tu és de Colômbia, de República Dominicana, ¿dónde tu és? Tá bom, Ana. Nossa, Cia, abaixou a temperatura, né? Aqui na minha cidade, abaixou a temperatura de uma hora pra outra. Não tava friozinho assim. E aí, de agora pra tarde em diante, baixou a temperatura. Oi, amiga. A Janete já tá aqui, a Grazi, a Kelly. Tá na faxina, Andressa? Temos aqui a Zelaia também. Belém Zelaia. Tu és donde? Donde tu és? Es Colômbia, República Dominicana. Tengo muchas amigas que hablan español ahora. Soy de Paraguay, perfecto. Está ahí un poco más acerca de acá. Tiene que se programar y estar aquí en mi vivencia clínica. Me gusta mucho ir en Paraguay a hacer algunas compras. Cláudia tá em casa. Nossa, Kellen, tá muito frio, hein? Tentei fazer um cacho aqui, mas já tá caindo. O cabelo já tá pedindo arrego. Ah, perfeito. Usted va a hacer mi curso, sí, Zelaya. Que bom, ai, que bom que eu tenho aqui 28 amigas. Creio que vai entrar mais gente ainda, mas eu tenho 28 amigas dedicadas em viver uma fase nova. A Carol tá aí também, aniversário da Carol. Amiga, feliz aniversário, Deus abençoe. Você é uma pessoa sensacional. É uma das amigas que o Senhor me deu para fortalecer a minha caminhada, viu? Sou muito grata pela tua vida e por tudo que você
vem somando na minha caminhada. Você, todas as vezes que eu penso em desistir, você é uma das pessoas que eu lembro. Você, a Kellen, algumas outras colegas, a Tarsila. Toda vez que eu penso em desistir, largar o mundo rosa, parar de dar curso, ficar só quietinha aqui na minha clínica, toda vez que eu penso em desistir, eu lembro de vocês. Porque eu sei que a gente nunca vai ser boa para todo mundo, mas a gente vai ser boa para aquelas pessoas que são necessárias e se conectam com a sua vida. Viu? Então Deus abençoe, muitos anos de vida, tá bom? Que o Senhor te leve agora em esse novo ciclo, né, que está se começando, essa novidade, que o Senhor te leve aí para voos mais altos, porque você merece, você é muito esforçada. Tarsila também está aqui, é uma amiga do coração. O Senhor foi me dando amigas. A gente às vezes não tem contato assim muito de perto, mas eu falo que não é necessário, porque quando você se conecta com a pessoa, ela pode morar extremamente longe de você. Você sabe que mesmo longe você pode contar com ela. Ó, nós estamos começando todos os dias a nossa maratona e eu sempre deixo aqui para vocês um louvor e uma palavra. Vocês pegaram isso? O primeiro dia eu dei uma palavra e falamos de um louvor bem bacana. Ontem a gente falou da mulher samaritana, certo? E hoje eu deixo esse louvor para que você escute. Ele é um louvor calmo, é um louvor de edificação, de adoração. E é muito necessário você ouvir no seu secreto, porque eu falo que é um louvor muito íntimo. Então o nome dele é Sonhos e quem está cantando é a Esther Duran, tá? O que esse louvor está retratando e o que a gente pode linkar com a palavra do Senhor? Esse louvor fala da forma especial que o Senhor te permite sonhar. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas sabe quando você é criança e você é muito sonhadora, né? Quando a gente é criança, a gente é muito sonhador. E aí você sempre imagina coisas tão grandes e você sonha com tantas coisas e você tem aquele múltiplo, né? Se você for começar a pensar, você tem tantos sonhos, né? E você tem aquela motivação de realização. Só que aí você cresce. E aí quando você cresce, você dá de cara com uma realidade totalmente diferente. Você dá de encontro com uma sociedade que muitas vezes te bloqueia e te pressiona. Você se dá conta de que não é tão fácil assim, igual quando você acreditava que você ia ser criança. Eu pensava todas as vezes, nossa, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter feito isso, isso, isso. Eu lembro que quando eu sempre pensava nos meus 30 anos, e aí quando eu fiz 30 anos eu me decepcionei. Falei, poxa, eu não realizei nem um terço dos sonhos que eu tinha quando eu era criança. Mas é que quando você é criança, você é motivada pelo primeiro amor. E aí você tem toda aquela motivação e aquele aquecimento no seu coração. Só que quando você cresce, você percebe que não é tão fácil assim. Só que nesse louvor, ele reafirma sobre você que os seus sonhos não são só seus. Eles são do Senhor. Antes de você sonhar com algo, o Senhor sonhou primeiro. E depois você teve ali a ação de desejar e sonhar com aquilo. Quando o seu sonho se conecta com o sonho de Deus, a realização acontece. Então, se você sonha com algo e faz muito tempo que você está buscando, que você está orando, talvez esse sonho não esteja conectado com o propósito do Senhor. Então, nesse louvor fala que os seus sonhos são do Senhor, que os seus problemas são do Senhor, que a sua vida também é dele e ele vai cuidar de cada detalhe. Então, todos os sonhos que ficaram engavetados de quando você era criança, o Senhor tem desejo e anseio em realizar. Por isso, comece a desengavetar os seus sonhos. Comece a desengavetar eles. Comece a colocar eles novamente no papel. Comece a viver e começar a planejar a realização. Porque quando você alcançar eles, você vai saber que em todo tempo foi o Senhor. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Igual eu falo, quando eu era pequena, que eu sonhava muito quando eu ia fazer 30 anos, eu sempre sonhei em ter minha profissão, em ser bem sucedida, em ter minha família, eu sempre sonhei com isso. Mas eu sonhava com detalhes muito particulares também. E aí esse ano,
o Senhor trouxe à tona um sonho que eu tinha quando eu era criança. E era algo que sempre foi muito bonito para mim. Eu sempre olhava as mulheres que faziam aquilo e sempre foi muito bonito. E depois que eu criei a fase adulta, que eu vi a dificuldade que era realizar, eu engavetei e eu achei que não era para mim. E aí no começo desse ano, quando todos os anos eu escrevo os meus sonhos, antes de começar o ano, sempre em volta de 1º e dia 2 de janeiro, eu sempre... Deixa eu pausar aqui. Eu sempre escrevo os meus sonhos. E aí, esse ano, eu em oração com o Senhor, e como eu comecei a escrever os meus sonhos, Ele me trouxe à memória esse sonho de quando eu era criança, que é o sonho de escrever um livro. Eu sempre achei lindo, sempre achei fantástico mulheres e pessoas que escreviam livros, mas não só histórias. Eu sempre achei que cada um tinha uma história para contar, e aí por isso que os livros conectavam com outras pessoas. E aí esse ano, eu escrevendo minhas metas e os meus projetos, o Senhor trouxe isso à tona no meu coração. Ele falou: Fran, chegou a hora da gente desengavetar um sonho seu. E aí ele falou: você vai escrever um livro. E eu falei: Espírito Santo, na minha correria, como que eu vou... Como assim? Que loucura! Não, isso não é pra mim, deve ser minha mente, são as minhas emoções, eu com essa minha mente sonhadora. E aí eu fui pra igreja e o Espírito Santo reafirmou novamente, falou: não, você vai escrever um livro. E aí eu comecei a orar nesse sentido, porque aí eu entendi que até os sonhos de que quando eu era criança e eu achava bobagem, não eram apenas sonhos, não era apenas brincadeira e não era apenas ilusões de criança, eram também promessas do Senhor. E aí ali eu comecei a meditar nisso, e aí eu comecei a pedir para o Senhor discernimento, e eu queria entender esse projeto, e aí aos poucos Ele foi me revelando. Hoje eu já tenho o nome do livro e tenho os capítulos, mas eu ainda não tenho toda a história, porque eu creio que esse é um sonho, e todos os sonhos, eles são divididos por processos. Então, se você tem algum sonhozinho engavetado, põe ele para fora. O Senhor está falando assim para você hoje. Sabe aquele sonho de quando você era criança? Sabe aquele sonho que quando você olha, você acha que você está velha demais? Sabe aquele sonho que você achava que era uma ilusão, uma brincadeira de menina? É esse sonho que eu tenho o prazer de te dizer que eu vou realizar. Então, para de ser tão limitada e bloqueada, ligando apenas para a sua realidade, olhando apenas para o seu contexto de vida, olhando apenas para aquilo que te cerca. Para de olhar para a tua realidade e entenda que está na hora de abrir as gavetas do coração e colocar o seu sonho para fora. Daqui um tempo, não sei quanto tempo, o meu livro com certeza vai chegar aí para você. E aí eu vou poder cantar junto com você esse louvor, que o Senhor realiza sonhos. E o seu? Você vai dividir comigo também o sonho que você desengavetou e que o Senhor te ajudou a realizar? Então, desengaveta, creia no processo, deixa Ele te mostrar o caminho da realização. Não desista e continue, para que depois você possa contar esse testemunho pra gente. Amém? Deus abençoe, hein? Eu deixo essa mensagem para vocês. Fran, o louvor é sonhos, e a cantora, né, que ministra, tem outros cantores, mas eu quero que você ouça nessa versão, que é uma versão muito gostosa de ouvir. É da Esther Duran, tá? É da Esther Duran. Então, sabadão à noite, muitas pessoas escolhem festar, escolhem às vezes beber, escolhem fazer um monte de coisa. Hoje a gente escolheu estar aqui, e você escolheu também estar aqui para receber essa mensagem. Um sábado onde o Senhor está destravando sonhos. Amém? Quem crê na realização dos sonhos, eu creio. Eu super creio. Obrigada, Nicole. Deus abençoe. Fábio, te amo, amiga. Amém, Thalys. Me sinto edificada com essa mensagem.
Eu te inspirei, mas com certeza eu fui usada pelo Espírito Santo para virar a sua chave. Entenda o chamado que ele tem para sua vida, tá? E não desista. Fácil não é, mas se você não desistir, aos poucos você vai colhendo essa plenitude no Senhor. Que lindo, um monte de mensagem profética. Que lindo, muito lindo. E agora a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada. O Thiago tá aí? Thiago, cadê você? Você tá aí, Thiago? Nem sei se o Thiago tá, coitado. Ai, dia 11, semana que vem. Não, na outra semana ainda, né, Kari? A gente vai ter uma vivência clínica aqui para as meninas do Recomeçar Online. E aí vai vir a Karine, vai vir a Renata. Vai ser uma vivência clínica. Antes eu tinha aberto para 10 pessoas, mas aí eu fiquei com medo porque vocês não terem aproveitamento. Então eu abri para 5 pessoas. E aí dia 11 a gente vai ter 5 amigas aqui, 5 amigas do programa Recomeçar, que é o nosso curso de CRIO mais completo, né? E aí a gente vai ficar aqui juntinhas 3 dias estudando tudo, né? Pré-CRIO, pós-CRIO, ozônio e um monte de coisa. Vai ser fantástico. Eu tô esperando você aqui, Kari. Thiago, já manda pra mim. Até o Thiago tá aí, olha, hoje eu tô judiando da Ana, que tá lá na Embramed, tô judiando do Thiago. São meus parceiros, não me abandonam. Tô judiando da Nanda. A Nanda tem criança pequena igual eu. Mas nós estamos aqui firme e forte para poder entregar o melhor para vocês. Thiago, já coloca seu número aqui. Eu vou mostrar para vocês o presente de hoje. Lembra que nós sempre temos o material da aula e nós temos o presente também, tá? O nosso presente de hoje, deixa eu mostrar. Ó, eu preparei uma pasta no Drive para vocês. E nessa pasta são materiais para ajudar vocês deixarem os stories mais criativo, mais alegre, deixar os stories de vocês mais atrativo. Então, aqui vai ter várias pastas e cada pastinha dessa tem o nome do que se refere. Então, ó, a gente tem de peeling, tem emoji, depilação a laser, café, criolipólise, bom dia. Tem as diversas, tem de microfocado, limpeza de pele, agenda aberta, caixinha de perguntas. O que é isso aqui? São materiais para vocês deixarem os stories de vocês bem bonito. Ó, quero fazer uma caixinha, Fran, quero abrir uma caixinha. Como que eu faço para deixar ela atrativa? Você pode ter um fundo muito bonitinho, bem legal, um fundo atrativo e colocar a sua caixinha em cima. Então a gente fez alguns criativos, alguns materiais, ó, para vocês poderem usar na prática clínica de vocês. E aí eu até deixei ideia de tema nas caixinhas, ó. Olha que bacana, ó, o que você deseja saber sobre criolipólise? Então você vai ter esses criativos aqui. Às vezes quando você tá sem inspiração do que postar e quer deixar aí os seus posts mais atrativos, a gente montou aqui algumas coisas para vocês. Aí fizemos figurinhas também, ó que legal as figurinhas de criolipólise. Ó, da crio de sucção, ó. Tem também mostrando sobre a prega. A gente fez figurinha para vocês colarem, às vezes está fazendo a crio, e aí você cola a figurinha no cantinho, a crio tá on. Então, esse é o presente de vocês hoje. É uma pasta no Drive para que vocês possam usar esses materiaizinhos e deixar os stories de vocês mais atrativos, tá? Esse é o presente da nossa live de hoje. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Tem material de feedback de aluna, tem alguns criativos que a gente também deixou pronto sobre... Isso aqui você não precisa trabalhar só nos stories, tá? Você pode trabalhar também no WhatsApp, no seu grupo VIP. Você pode trabalhar com esses criativos no status do WhatsApp. E também as figurinhas, né? Eu adoro as figurinhas de limpeza de pele, ó. Uma mais bonitinha que a outra. Então, sempre que eu vou fazer alguma limpeza de pele, eu sempre procuro colocar alguma figurinha, ó. Então, aí quando você salva, ela não vai ter o fundo, tá? Aí depois é só você colar nos seus stories, nos seus
rios e assim por diante. Usa e abusa, tá? Tem muito material. Opa, travou. Esse é o nosso presente de hoje pra vocês. Vocês gostaram? Até coisa de marketing a gente fez, ó. Tá babado essa maratona, né? Tá um babado. Pensamos em cada detalhe, entendeu? Cada detalhe. Pensamos nos materiais, pensamos nos presentes, pensamos no sorteio, pensamos nos lançamentos, pensamos nos bônus, pensamos em cada detalhe, para que vocês possam sair beneficiadas. Não brincamos em serviço, Andressa. Aqui a gente não brinca. Oi, Ju, tudo bem? E bora lá começar então nossa aula, que hoje a gente vai falar do que? Ó, de CRIO. Uma das aulas que eu mais gosto, né? Se a gente pudesse falar, esteticista tem que fazer tudo. Eu sempre vou ser aquela profissional que defende que você tem que ser boa em tudo. Corporal, facial. E a sua clínica tem que ser completa, tem que ter uma esteira de produto completa. Mas sempre você vai ser especialista em um assunto. Você vai ter aquele tratamento que vai ser seu carro-chefe. Você vai ter aquele tratamento que você é mais especializada, que você tem mais afinidade, certo? Então, se for para falar, no meu caso, é CRIO. Depois de muitos anos trabalhando com criolipólise, eu sou da época do CoolShape ainda, vocês lembram? Do Cooltech, da CoolShaping. Eu sou dessa época aí, comecei a trabalhar com criolipólise nesse tempo. Já... Ai, deixa eu salvar aqui o Thiago, deixa eu fixar. Já trabalhei com, acho que todas as máquinas do mercado que vocês imaginam. Já loquei criolipólise 5.000, 8 horas. Lembra quando saiu a criolipólise no mercado? Eu sou desse tempo aí, então já fazem 9 anos que eu trabalho com recurso de criolipólise. Trabalhei com sucção, placa, juntei as duas... Trabalhei com ela em todas as áreas, então se eu pudesse falar qual que é a minha especialidade em estética hoje, com certeza seria CRIO, porque é o recurso, é o assunto que eu mais me especializei e mais trabalhei até hoje, e é o assunto que eu particularmente mais gosto. Amo os outros, amo todos os outros, mas se for dosar as minhas especializações, em criolipólise. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as múltiplas formas de se trabalhar com criolipólise. Talvez você tenha CRIO e uma das coisas que eu escuto muito vocês dizerem é que, minha CRIO tá parada, ai, Fran, eu não sei fazer criodinâmica, eu não sei fazer crioexposição, Fran, eu não sei trabalhar CRIO na perna, eu nunca trabalhei CRIO no braço, eu nunca trabalhei CRIO íntima, como que faz isso? Então hoje eu vim exatamente abrir o seu olhar no sentido das múltiplas formas de você trabalhar com essa máquina. Talvez você nem tenha a máquina ainda, e eu tenho certeza que depois dessa aula de hoje você vai querer comprar. Porque todos os equipamentos que eu tenho aqui, o que eu mais uso é CRIO. Meninas, não é brincadeira. Eu tenho 5 máquinas de criolipólise e nenhuma fica parada. Elas ficam ligadas todos os dias, trabalhando em salas diferentes. E elas ficam ali executando vários tipos de tratamento. A gente utiliza ela de diversas formas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Me conta aqui, quem já trabalha com criolipólise? Fala, eu trabalho com placa, eu trabalho com sucção. Comenta aqui pra mim. Fala, eu trabalho e qual máquina você trabalha? Enquanto isso, enquanto vocês vão comentando, não esquece então de mandar mensagem aqui no número do Thiago, tá bom? Ele vai estar... Peraí, Thiago, vou te mandar agora o link. Pera. Ele vai mandar para vocês o presente de hoje, que é o nosso pack. A gente chamou de pack de figurinhas, imagens, criativos, tá? Thiago, não deixa de mandar pra ninguém, hein? Que as meninas ficam bravas.
Aí, Ti, tá aí com você, tá? Então, o Thiago vai mandar pra vocês. É um link, tá? Vocês vão acessar esse link. Vocês precisam ter e-mail, tá? Cadastrado no Google. É um Google Drive, uma pasta no Google. Ele vai mandar o link pra vocês. Vocês vão clicar no link e aí vai aparecer várias pastinhas. E aí, dentro de cada pastinha, tá os materiais que a gente elaborou para vocês, tá? Então o presente tá aqui com o Thiago e o material, que é a apostila de hoje, que também tá muito babado, tá linda a apostila de hoje. E a apostila da nossa aula de hoje tá com a Nanda, que ela vai mandar lá dentro do grupo VIP, tá? Nanda, já mandou lá no grupo, amiga, para elas a apostila? Já tá ok lá no grupo para elas? Ai, que bom, Andressa. Que bom que você tá super apaixonada. Eu adoro. Adoro Polaris Plus. Gente, sou meio suspeita, né? De falar. Adoro, adoro. Ai, que bom, Tami. Tem também a Polaris Plaques. Trabalho com ambas, sucção e placa. Ó, a Patrícia já tá ali mais perto da minha realidade. Eu trabalho com as duas também. Trabalho com placas, Polaris Plaques. Eu trabalho com placa. Celaya, não sei se é assim que se diz tu nome. Tu aparato, tu máquina, é uma máquina de Embramed, Brasil? Eu trabalho com placas, eu trabalho com placas, eu trabalho e amo placas. Eita, aqui todo mundo tem placa! Eita! Ah, Bruna, quero te ver na próxima turma então, hein? Já tá com Polaris Plaques aí. Opa, vamos ligar esse Polaris, acabou de chegar. Vamos colocar ele para rodar. Ah, essa Doxy, perfeito. É uma máquina de refrigeração, essa água também. É uma máquina também muito forte, certo? Vou falar um pouco, Celaya, de máquina de Embramed Brasil. Mas tu máquina é muito parecida com minha máquina. Perfeito. Vamos lá então. Nossa aula de hoje tem como tema as diferentes formas de se trabalhar com a criolipólise de placa. Hoje eu não vou muito entrar em sucção, eu trabalho com sucção, já vou deixar claro aqui para vocês, tá? Sempre falo para vocês que não existe disputa entre elas, na verdade não existe uma melhor que a outra, e sim existe singularidade entre essas máquinas. Cada uma tem uma singularidade diferente, o que vai entregar resultados diferentes também. Por isso que eu não vendo a minha sucção e não vendo a minha placa, eu trabalho com as duas, porque elas têm singularidades na hora da entrega de resultado, tudo bem? Mas isso a gente deixa esse papo para uma outra hora. Agora a gente vai falar das múltiplas formas de se trabalhar com a criolipólise de placa, tá? Eu costumo dizer para as minhas alunas que a crio é a máquina mais completa do mercado. Você consegue trabalhar várias disfunções estéticas. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aberto para vocês. Por muito tempo, a criolipólise foi vista apenas como um aparelho que entrega resultados para gordura localizada. E a gente precisa desmistificar isso neste momento, tá? Deixa eu trocar o note aqui. Porque hoje a criolipólise já tem várias evidências científicas comprovando que ela tem uma atuação diferente. Ela foi sim criada para trabalhar a gordura localizada, mas com o desenvolvimento e crescimento dela, a gente foi vendo o quê? Que não era só gordura que ela trabalhava. Então hoje, para quem trabalha com crio, precisa entender que ela vai te ajudar em qualquer disfunção estética.
todas as disfunções estéticas podem sim ser trabalhadas com criolipólise. Fran, mas celulite dá para trabalhar com crio? Sim. Quando você entende de temperatura e tempo e formato de aplicação, você trabalha celulite com crio. Fran, flacidez trabalha? Sim. A face trabalha? Sim. Então, nós precisamos entender que é uma máquina multifuncional. E se ela está parada na sua clínica, é porque você não está sabendo utilizar ela nas múltiplas formas que ela permite. Então é isso que a gente vai bater muito na tecla hoje. Então até aqui eu quero que vocês entendam que é a ferramenta mais completa do mercado. Eu trabalho pacientes com flacidez, pacientes com gordura, pacientes para emagrecimento, pacientes para rejuvenescimento, tudo com criolipólise. E aí, pensando nisso, eu criei, na verdade, uma estrutura de tratamento que a gente chama de Recomeçar. E eu criei dentro do Recomeçar múltiplas formas de se trabalhar com a minha crio. Então, quem é minha aluna sabe que a gente utiliza a crio do começo ao fim do tratamento. Coisa que muitas pessoas não utilizam a crio só para harmonizar, para fazer aquela harmonização via criolipólise. E dentro do Recomeçar a gente já não pensa assim. A gente sabe que no pré, no dia da crio e no pós-crio, nós utilizamos sim a nossa máquina de criolipólise de placa. Pensando nisso, as 3 principais formas de você utilizar a sua crio de placa seria crioexposição, crioharmonização e criodinâmica. Então, existem outras formas? Sim, existem várias outras formas. Porém, hoje a gente vai falar dessas 3 principais. Quais são as outras formas para de utilizar a crio? Íntima, a gente pode utilizar, às vezes, num trabalhar mais detalhado para melasma. A gente pode utilizar ela também em um detalhe, de uma correção de uma pós-cirurgia plástica. Nós podemos utilizar ela de maneira também diferente para paciente com lipedema. Então entenda, isso são outras formas de utilizar a crio. Porém, as 3 principais seria crioexposição, crioharmonização, criodinâmica. Anota aí. Vai anotando que muita coisa não tá na apostila, tá? E aí agora eu vou entrar em cada uma dessas formas, beleza? Eu vou orientar vocês quanto a isso, mas algumas perguntas que eu sei que vocês vão fazer, qual que é o tempo? Tudo isso é personalização. Aí não tem como eu dar, mas eu já vou direcionar vocês, tá? Primeira forma de se trabalhar com a criolipólise. A gente carinhosamente chama de crioexposição, porém nada mais é que uma ativação da termogênese. Por muito tempo, os artigos falavam para nós que a criolipólise fazia apoptose, e ela realmente faz apoptose. A maior parte, se você for fazer uma pesquisa, a maior parte dos estudos vão ser estudos comprovando exatamente isso. A ação da criolipólise gerando um mecanismo de ação chamado apoptose. Porém, os artigos mais recentes, além de comprovar a eficácia dela para apoptose, também libera para nós o quê? Que a crio tem uma ação sistêmica. Como assim sistêmico, Fran? Por que sistêmico? Porque ela não atua só localmente. Por muito tempo a gente achou que colocava a crio, ia emitir ali a temperatura negativa e localmente você ia ter uma redução. Só que quando a gente fala em sistemicamente, você está mexendo em todo o perfil corporal, você está mexendo em outras estruturas, você está trabalhando não apenas de forma local, mas todo o sistema desse corpo. E qual seria o mecanismo de ação que a crio causa para fazer essa atuação sistêmica? Um fenômeno chamado termogênese. O que é a termogênese? É um fenômeno natural do seu corpo, da sua paciente. Toda paciente
ativa a termogênese. Todas as vezes que você está exposta ao frio, ó, tá frio aqui na minha cidade. A Kelly falou para mim que tá 4 graus lá, certo? Uma temperatura baixa, uma temperatura que talvez a gente não tá tão acostumada, e aí obriga o corpo a se expor nessa temperatura mais baixa, e aí esse corpo muitas vezes faz o quê? Precisa produzir mais calor para manter você na temperatura normal do seu corpo. Então fica ali, ó, a exposição ao frio, e aí você e o seu corpo lutando para equilibrar essa temperatura. Então é um fenômeno natural. A diferença é que a nossa termogênese é adaptativa. Nós adaptamos uma máquina, colocamos essa paciente de uma maneira adaptada em uma exposição ao frio. Então, ativação da termogênese não é algo inventado, é algo que já acontece com a tua paciente. Quando ela está exposta ao frio, quando ela faz uma dieta com déficit calórico, então ela come menos do que ela precisa para o corpo dela trabalhar, ou quando ela faz atividade física que acelera, aeróbica, atividade física que gera uma queima imediata, não uma atividade física de rompimento muscular, mas uma atividade física que promove a queima, que promove o funcionamento, deixa o corpo dela mais termogenicamente ativado. Então, ativação da termogênese acontece dessas 3 maneiras: alimentação, déficit calórico, exposição ao frio, atividade física. E aí, as minhas alunas do Recomeçar, mais do que ninguém sabe que dentro do nosso programa nós fazemos as 3 ativações da termogênese, né? Então nós temos a parte do frio, nós temos os nossos cardápios, nós temos a suplementação e nós temos o plano alimentar. Então, crioexposição é uma das formas de você utilizar a sua máquina de placa para poder ativar a termogênese. E essa estratégia é indicada apenas para pacientes que têm o IMC alterado. Não é indicado para qualquer tipo de paciente. Se a sua paciente fez uma bioimpedância e a bioimpedância dela deu normal, ela não tem indicação para crioexposição. Agora, se você fez uma bioimpedância e a sua paciente já teve o quê? Sobrepeso, a partir de sobrepeso, ela já tem indicação para esse processo. Deu IMC alterado, tem indicação para crioexposição. E aí a gente começou a entender e estudar e ver todos os artigos que tem realmente falando dessa ativação, falando dessa parte sistêmica, e o que ficou muito evidente é que essa ativação, além de forçar esse corpo, produzir energia, então quando ele produz energia, ele precisa gastar as reservas de gordura, certo? Então o corpo vai lá nas reservas de gordura, pega elas, utiliza elas como fonte, como combustível, gasta essa reserva de energia para produzir calor, porque a paciente está sendo exposta a uma temperatura não fisiológica, e aí o corpo dela luta para permanecer a temperatura original, a temperatura ideal para o corpo. Toda vez que acontece esse fenômeno, não só a queima, mas o corpo da paciente vai liberar citocinas, e essas citocinas são a grande chave do negócio para que a sua paciente continue queimando gordura mesmo depois da aplicação da crioexposição. Então, a crioexposição é uma forma de você promover emagrecimento. É um formato de aplicação com crio onde você pode combinar com suplementação, onde você pode combinar com acompanhamento nutricional e promover emagrecimento nela. A crioexposição é uma maneira de deixar a sua paciente mais termogenicamente ativada. Tá todo mundo me entendendo? Todo mundo aqui me entendendo? Quem faz esse tipo de trabalho? Coloca aqui pra mim. Quem faz crioexposição? Quem faz ativação da termogênese aqui? Quem já sabia que a crio faz ativação da termogênese?
Perfeito. Um monte de gente já sabe aí. E um monte de gente também querendo aprender. Certo? Mais um detalhe da crioexposição. Ela faz esse trabalho, né, de ativação e queima no momento da aplicação. Ela libera citocinas para o corpo continuar queimando depois da aplicação. E ela também pega aquela célulazinha que tá branca, que a maior parte das células da nossa paciente são células brancas, então o tecido adiposo da nossa paciente é composto de células brancas, que são células uninucleares. E essas célulazinhas, eu carinhosamente chamo elas de células em disfunção, que são células mais preguiçosas, que não tem tanta ativação de mitocôndria, uma célula que trabalha um pouquinho mais devagar, sabe? Então, como essa célula é um pouquinho mais lenta, ela dificulta nosso processo, certo? Quando eu faço essa crioexposição, eu ativo essa célula, eu ativo a mitocôndria dela. E aí o que acontece? Ela que é branquinha, ela se torna bege. Por que bege? Porque a mitocôndria da célula tem uma característica amarronzada. Então, de branca ela fica bege, porque a gente ativa um pouco das mitocôndrias. Olha que bacana. Então quer dizer que eu tenho uma arma na minha mão. Você concorda comigo? Eu tenho uma arma para poder potencializar o quê? O emagrecimento da minha paciente. E aí às vezes a gente fica quebrando a cabeça em como ajudar, como potencializar o emagrecimento da minha paciente. E aí com a crio eu posso fazer isso. Só que para eu fazer, eu preciso saber de temperatura, de tempo e de aplicação. E aí a gente entra em um artigo que eu costumo falar para as meninas do Recomeçar, que se eu pudesse ter um artigo que resumiria o nosso programa, seria um artigo de uma pesquisadora chamada Loap, teve ela e outras pessoas também, mas o primeiro nome é ela, que é um artigo que ela comprova o efeito da crio a nível sistêmico. E foi um artigo interessante porque ela aplicou, ela não fez só uma revisão, ela fez a aplicação, ela fez teste. E aí que bacana que foi, por quê? Porque nesses testes que ela fez, ela comprovou a ação sistêmica. Nesse artigo fala que a Loap aplicou a criolipólise de duas maneiras. Ela aplicou em múltiplas, de forma múltipla, que seria várias áreas, e ela aplicou a criolipólise que ela chama de criolipólise em série, que seria vários dias. Então, aqui ela já mata uma charada para nós, porque a maioria dos outros artigos comprovavam a crio apenas com um local apenas congelado, e aí fazia a análise ali naquele local. Ela foi além, ela fez uma aplicação múltipla, ela aplicou em mais áreas, e ela fez uma aplicação em série, ela aplicou em mais dias. É um artigo riquíssimo de ler, o dia que você tiver tempo, leia, que é um artigo sensacional. E aí ela fala dessa aplicação. Então, da onde derivou essa visão de aplicar criolipólise no formato de ativação da termogênese? No meu caso, foi nesse artigo da Loap. No artigo fala que ela aplicou 3 dias. E no artigo fala que ela aplicou mais áreas. Então aqui a gente também mata uma charada. Que quando você trabalha só com crioharmonização ou criomodelagem, como muitas de vocês chamam, você ativa a termogênese, porque você trabalha mais áreas. É uma termogênese diferente? É a mesma termogênese, porém, na nossa modalidade de crioexposição, a forma de aplicar é diferente. Mas quando você pega para harmonizar a sua paciente durante o dia todo, você está o dia todo ativando a termogênese dela. E aí, a gente entra em um outro tópico. Por muito tempo, nós só trabalhamos com a crio de sucção. E nós tínhamos resultados significativos.
Porém, depois quando se começou a trabalhar com placa, foi observando que as pacientes começaram realmente a emagrecer um pouco mais. E aí comprovou mais um pedacinho desse artigo, que é o quê? Que a aplicação múltipla, ela é vantajosa, mas a aplicação múltipla no momento. Então, antes nós só tínhamos 2 bocas de crio de sucção e uma área de congelamento muito pequena, porque o peltier da sucção é pequeno. Agora, quando nós fomos para a placa, toda a placa, a área é maior. E aí nós não tínhamos só 2 placas, nós tínhamos 4 placas. Então, a aplicação múltipla e a aplicação em série, que a LOAP fala naquele artigo, ficou totalmente linkado com a aplicação de crio de placa. Por isso que para se fazer uma boa crioexposição, você necessita de uma crio de placa com pelo menos 4 ponteiras. E aí tem mais um detalhe, porque não é só as 4 ponteiras. Para você potencializar ainda mais e tornar essa ativação da termogênese mais eficaz, você combina corrente. E aí, gata, eu falo para você que o Polaris Plaques acaba sendo uma máquina que foi desenvolvida para isso. Porque você vai ter as placas e você vai ter a corrente na mesma máquina. Você vai poder ligar os eletrodos na perna e ligar as placas de criolipólise na parte superior. E o melhor, eu ainda vou poder dosar a temperatura que eu quero, porque eu não, na crioexposição eu não trabalho temperaturas muito negativas, eu trabalho com temperaturas maiores. E aí, como ela me permite ajustar a temperatura, eu ganho isso também. E aí eu consigo trabalhar a temperatura que eu necessito, que seria uma temperatura de menos 5 graus. Então, crioexposição é a combinação das placas com corrente alça. Isso é uma boa crioexposição. Ah, em que região eu aplico, em que área, como eu aplico, aí já é história para um outro negócio, e todas essas informações a gente dá também no curso para vocês, mas aqui eu já consigo trazer com clareza. Ó, que aqui já dá para você começar a fazer crioexposição do seu jeitinho aí. Porque se você tiver 4 placas e uma corrente alce, você já consegue fazer a aplicação múltipla e também a aplicação em série, que é o que a LOAP ensina no artigo dela. E para não colocar paciente em risco, sempre utilizando uma temperatura de menos 5 graus. Como que eu posso utilizar essa modalidade na clínica, Fran? Você pode montar programas de emagrecimento de 4 e de 4 ou de 8 semanas, que seria de 30 dias ou de 2 meses, e embutir a crioexposição junto. E aí você monta um programa de tratamento onde você vai associar outras tecnologias, procedimentos de desintoxicação. Isso seria uma modalidade de emagrecimento. Você pode incluir a crioexposição, às vezes antes da crioharmonização, para poder potencializar os seus efeitos. Você pode contribuir, você pode utilizar a crioexposição para pacientes com lipedema, por exemplo, quando a taxa de gordura visceral estiver muito alta, você pode trabalhar a nível sistêmico com essa modalidade. Você pode trabalhar com crioexposição, combinando, fazendo parcerias com nutricionistas na sua cidade. Então, veja a crioexposição como uma modalidade de aplicação da crio de placa voltada para o emagrecimento. E eu só posso trabalhar pacientes com o IMC alterado. Perfeito? Até aqui deu para entender sobre crioexposição? Pode fazer em torno de 15 a 20 dias, Bruna. Cadê os foguinhos? Tá todo mundo aqui? Ou vocês estão na festa e deixou eu falando só para pegar a palavra-chave? Ó, tô ligada, hein? Tô ligada. Jesus está vendo.
A Carol. Carol, você que não tinha que estar, né, amiga? Porque você tá no seu aniversário, né? Perfeito? Vamos lá. Segunda modalidade que você pode utilizar a criolipólise. Ultraformer, quantos dias depois? Depois de mais ou menos uns 15 dias. Depois de 15 dias, tu pode aplicar ultrassonido microfocalizado. Bora lá, vamos continuar. Criodinâmica agora, falando de crioexposição. Então, ó, vou usar a minha crioexposição junto com a minha criomodelagem, com a minha crioharmonização. Vou montar um programa de emagrecimento e vou utilizar ela. Vou fazer parceria ali com algumas nutricionistas que têm programa de emagrecimento aí na minha cidade. Vou oferecer para elas colocarem dentro dos planos delas o meu método de crioexposição. Eu vou mostrar para todo mundo que a crioexposição é voltada para o emagrecimento. Beleza? Então nós temos aí essa função na crio de placa. Lembrando que crioexposição é combinando crio com corrente alce. Agora a gente vai falar de uma outra modalidade. A gente vai falar de criodinâmica. E eu adoro brincar de criodinâmica. Eu adoro tanto que eu pedi para a Embramed desenvolver um manípulo facial de criodinâmica, para a gente poder colocar no nosso Plax e fazer criodinâmica na pálpebra inferior, na glabela, fazer local, porque a placa é muito grande, não dá pra gente trabalhar nessas áreas pequenas, pois eu fui ousada, pergunta pra Ana do Cefai que tá aqui, fui ousada e pedi um manípulo de criodinâmica facial. Não, gente, vamos fazer um negócio, porque é bom, a criodinâmica é ótima, então vamos fazer um manípulo que dê pra gente trabalhar essas áreas pequenas. Então, eu sou apaixonada pela modalidade de criodinâmica. Como assim um kit facial? Carol, o que você quer, minha filha? Eu não tenho moral com a Embramed, não. Que kit facial você quer, minha filha? Meu Deus, como assim? Que kit? Agora eu fiquei com medo. Que kit é esse? Vou deixar ela falar. Miga, fica aguardando ansiosa. Vai ser um espetáculo esse manípulo. A gente vai arrasar. Você vai ver. Ah, tá. Tá bom. Vou ver, Carol. Depois a gente fala disso no privado. Vamos lá, então. Criodinâmica, uma modalidade onde você vai utilizar a sua placa em movimento. E o que essa placa em movimento vai fazer? Vai melhorar a qualidade de pele. Essa modalidade vem se destacando bastante no mercado, porque é uma aplicação bem simples e aí a gente acaba aumentando uma função na crio. Então, quando eu falo para vocês que as minhas crio não fica parada, por quê? Uma às vezes está em uma sala fazendo crioexposição, a outra está lá fazendo criodinâmica corporal, aí a outra está na outra sala fazendo criodinâmica facial, aí a outra está na outra sala fazendo crioharmonização, porque eu embuto ela dentro dos meus programas de tratamento. Ah, programa Flaciderme, tem criodinâmica. Ah, programa Melan Off, tem criodinâmica. O nosso clube da pele tem criodinâmica. O pós-crio tem criodinâmica. Tratamento de lipedema, quando está na manutenção, tem criodinâmica. Então, acaba que eu utilizo muito esse recurso. Então, criodinâmica é para qualidade de tecido. E aí, como a gente, na crioexposição, nós combinamos crio com eletrolipólise, com corrente alce, na dinâmica nós combinamos
crio com microcorrente. Olha que bacana. Então a corrente ela vai estar presente em todas as aplicações. Só que nós vamos mudando o tipo de corrente. Para cada tipo de disfunção, tem um tipo de corrente que nós vamos utilizar associada à criolipólise. Ó, essa crio ela tava ligada, aí ela desligou. Vocês perceberam que descongelou primeiro o centro? Essa placa da Embramed, ela tem sensor. Qual que era a maior dificuldade quando a gente começou a trabalhar com placa? Era que o meio congelava, né? Isso aqui congelava, onde estavam os dois peltiers. Mas as bordas, elas não congelavam. Não congelava. Quem é dessa época? Eu sou dessa época. Eu sou da época que a gente tinha que considerar esse ponto e esse ponto, bater bem em cima da onde tinha a prega, porque essas regiões congelavam mais, certo? Agora a Embramed, a placa dela é inteligente, porque tem sensor atrás dessa placa. Então quando ativa o meu peltier, ativa tudo. E aí os sensores estabilizam a temperatura em toda a placa. Por que descongelou primeiro? Aqui tá os dois peltiers, desligou eles. Descongelou primeiro o meio, perdeu a temperatura aqui, mas aqui ainda sustentou. Porque os sensores ainda estavam estabilizando a placa. Então essa placa não tem esse problema. Ligou, ela tem de 1 a 2 minutos de tempo de troca. O que é tempo de troca? Liguei a máquina, o tempo que a máquina demora para entregar a temperatura escolhida na ponteira. É entre 1 e 2 minutos. Eu já trabalhei com máquinas que era 5, 7 minutos. Ela entrega a temperatura e por conta dos sensores, ela estabiliza a temperatura na placa inteira. Por isso que a gente não faz selagem com a Embramed, uma placa encosta na outra e toda a placa congela. Por isso que otimizou o tempo, otimizou a aplicação, é muito mais fácil. Então, na criodinâmica, nós vamos combinar crio com corrente, com microcorrente. E aí a gente vai ligar em conjunto, ó. Crio no meio, corrente nas partes das estruturas. Então ela tem esses dois dispositivos aqui que emitem corrente. A corrente que você desejar, ela vai emitir junto com a criolipólise. Então quando a gente trabalha na criodinâmica, eu ligo a minha crio e ligo a microcorrente. Isso potencializa os meus efeitos na qualidade do tecido. E aí a criodinâmica pode ser utilizada em qualquer área, corporal e facial. Quando nós falamos de criodinâmica associada, você sempre, no mesmo dia, você pode associar diversas tecnologias, de diversos recursos, porque a crio combina com muita coisa. Ela combina com endermo, ela combina com alguns tipos de peeling, ela combina com injetável, ela combina com ozônio, ela consegue fazer uma combinação com diversos tipos de recurso. Então, todas as vezes que você for fazer a criodinâmica, você associa em conjunto com alguma terapêutica. Ah, minha paciente é muito flácida, Fran, ela tem ali o tecido muito descolado. Então, por que não fazer criodinâmica e ultrassom microfocado? Isso tanto corporal como facial. Ah, minha paciente tem ali a região da papada, né, a região submentoniana bem descolada. Eu queria entregar um resultado legal para ela. Eu posso fazer primeiro a criodinâmica e depois ultrassom microfocado, causando uma ancoragem e um grampeamento. Então entendam que a criodinâmica atua de maneira superficial. Algumas de vocês me perguntam, ela prejudica o botox? Ela prejudica o ácido hialurônico? Ela não vai chegar nessas profundidades. Ela não tem poder de atuação muscular. Ela trabalha a nível superficial. Então eu combino ela com muitas coisas. Ah, eu vou fazer a criodinâmica, eu poderia combinar com a radiofracionada? Posso. Eu posso combinar a minha criodinâmica com a radiofrequência, igual a Gabi perguntou aqui? Se for monopolar, pode, porque aí você trabalha com a monopolar e depois
a criodinâmica a nível superficial. Pode também, sem problema nenhum. Eu não gosto muito de trabalhar no mesmo dia. Eu intercalo. Em uma semana criodinâmica, na outra radiofrequência. Mas eu adoro como fazer ela junto com o ultrassom microfocado. Eu adoro fazer primeiro o dermotônus e depois ela, que seria o meu endermo, primeiro o endermo, depois ela. Eu adoro fazer ela na face com um peeling que seja mais hidratante e iluminador. Eu acho que dá um super lift, uma qualidade na pele. Eu adoro fazer a criodinâmica no retorno do Lavian. Então eu faço o Lavian e depois ali de 15 dias minha paciente retorna, eu faço a aplicação de uma criodinâmica e uma hidratação. Então você começa a desenvolver metodologias com a criodinâmica combinada. E isso enriquece o seu protocolo. Ó, vou dar uma dica que eu falei, que eu falo isso muito no Mundo Rosa, que é um projeto que eu tenho de assinatura com profissionais do ano todo. E aí a nossa estratégia da semana passada foi fogueira de ofertas. E aí na nossa fogueira de ofertas, o que eu ensino às meninas? Sempre colocar sessões individuais. Por quê? Porque a sessão individual não é uma coisa que a gente vende. A gente só utiliza essa estratégia nessas ações de promoção, mas é uma forma da sua paciente sentir um pouco da experiência do seu tratamento. Vou dar um exemplo. Tem muitas pacientes que são receosas, tem muitas pacientes que ainda não virou a chave para fechar um tratamento mais caro com vocês. Às vezes ela precisa de um empurrãozinho só. E aí, numa fogueira de ofertas igual essa que eu fiz, eu coloquei a aplicação de bioestimulação de colágeno corporal, criodinâmica associada à endermologia. Coloquei lá por X valor, por R$100, por R$150, coloquei na oferta. Uma única sessão. A paciente vai vir, vai aplicar. Ela vai sentir diferença? Vai. Mas ela vai sentir necessidade de continuar o tratamento. Então, às vezes, você pode utilizar essa estratégia para que as pessoas sintam a qualidade do seu protocolo e assim ative o gatilho de compra. Você pode utilizar essa estratégia muitas vezes, sabe como? Numa avaliação. Eu vou marcar esse mês um dia de avaliação day. E aí nesse dia de avaliação day, eu vou fazer a avaliação e todas as pacientes que fizerem a avaliação nesse dia, ela automaticamente ganha uma sessão de tal coisa. Não sei, uma sessão de eletroestimulação, de pump, uma de pressoterapia, uma sessão de ozônio, uma sessão que seja rápida de você aplicar. Por que você faz isso? Para que ela sinta um pouco da experiência do seu negócio. E aí você ativa o gatilho de compra. Então é isso que eu ensinei as meninas do Mundo Rosa a fazerem na fogueira de ofertas. Vamos vender sessão individual? Sessão individual dos protocolos que a gente sabe que é top. A paciente vai fazer um, ela vai querer fazer outro. Ela vai fechar um porque ela achou baratinho na promoção. Ela vai experimentar, ela fala, quero continuar. Às vezes é um gatilho de compra. E a criodinâmica é um super gatilho de compra, tá? Para fazer criodinâmica, existe tempo, tá? E para nós que temos máquinas resfriadas a água, esse tempo é menor, porque nossas máquinas são mais potentes. Então, você sempre vai utilizar a temperatura de menos 11 graus. E aí, se você for aplicar a criodinâmica corporal, você usa um tempo de 15 minutos. Já se você tem uma máquina resfriada a ar, não tem como você ajustar a temperatura. Por isso que o tempo sempre vai ser maior, em torno de 20 até 30 minutos por área corporal, certo? E aí você sempre precisa dividir as áreas de trabalho. Eu costumo falar em feixe. O feixe do interno de coxa, o feixe da lateral da coxa, o feixe do posterior, o feixe do abdômen direito, o feixe do abdômen esquerdo, o feixe da parte do colo direito, o feixe da parte do colo esquerdo e assim a face também. A gente sempre vai dividindo em feixes de trabalho. Quem aqui já trabalha com criodinâmica?
Gra, pode fazer criodinâmica junto com radiofrequência, mas eu prefiro intercalar, fazer em uma semana um, na outra semana outra. Uma ideia legal para você é associar o seu dermotônus, que eu sei que você tem, o dermotônus com rádio. Então a gente não vai colocar numa temperatura muito elevada. Primeiro você vai fazer o dermotônus com rádio e aí vai gerar um leve aquecimento ali. E aí depois, na sequência, você faz a sua criodinâmica. Isso na mesma sessão. Sempre primeiro a crio, depois as outras terapias, tá? Sempre a crio é primeiro de tudo. Primeiro a crio, depois os outros recursos. Primeiro a crio, depois o Skin Buster. Pode fazer na mesma sessão? Pode. Primeiro a crio, depois o injetável de flacidez. Posso fazer na mesma sessão? Pode. Primeiro a crio, depois o microfocado? Pode também. Mas a crio sempre vai vir primeiro. Beleza? Tudo anotado aí? O único que veria antes seria o endermo mesmo, Andressa. Bem lembrado. O endermo a gente acaba fazendo antes. Pode usar na mesma sessão. Criodinâmica e corrente. Não, no rosto bem menos tempo, tá? O rosto nós vamos trabalhar sempre numa média de 3 a 5 minutos. Isso, Nayane, o ozônio sempre depois da crio. O ozônio, ele é uma terapêutica que tem afinidade por frio, tá? O ozônio tem afinidade por frio. E aí essa afinidade pelo frio acaba potencializando. Então, se você for usar ozonioterapia junto com a criodinâmica, utiliza sempre a agulha mais rente à pele, porque aí você vai estar promovendo uma oxigenação e aí, consequentemente, também uma ativação circulatória, né? Contribuindo ali para a ativação naquela área, tá? Mas o ozônio sempre depois da crio. Mais alguma terapêutica? Vocês querem saber se combina com a criodinâmica? A criodinâmica você pode utilizar até para melasma. A gente tem um protocolo chamado Melan Off e esse protocolo é muito bacana porque a gente utiliza o peeling enzimático. E aí nós sempre combinamos, né, a criodinâmica primeiro e aí depois nós combinamos ali os peelings enzimáticos, tá? Ultrassom de baixa, ele é um ultrassom para gordura, certo? Então, se você usa a criodinâmica, você está usando para qualidade de tecido. Então, você pode sim utilizar no mesmo dia. Só que entenda que você vai estar trabalhando duas disfunções diferentes. Com o ultrassom de baixa, você trabalha a gordura profunda. Com a criodinâmica, você trabalha a qualidade de tecido e aí um tecido mais superficial, tá? Kellen também pode utilizar Carbox na mesma linha de raciocínio do ozônio. A gente vai utilizar a Carbox mais rente à pele e deixar fazer a oxigenação ali local. Enzimas pode também aplicar junto com a criodinâmica. Primeiro criodinâmica, depois enzimas. Então, para combinar, seria enzimas para flacidez. Você pode escolher mesclas ali que fazem a estimulação de colágeno e aplicar primeiro a criodinâmica, depois na mesma sessão você pode finalizar com um injetável com as enzimas para flacidez, tá? Nath, sobre hidrolipo, é a mesma coisa da cavitação. Se você fizer no mesmo dia, tudo bem, só que são atuações diferentes, tá? A hidrolipo tem ação lipolítica, a criodinâmica vai ter uma ação voltada para a qualidade do tecido. Então você vai ter duas entregas diferentes aí. Eu não acho que combina muito hidrolipo com criodinâmica, tá?
porque eu acho que são disfunções diferentes. Eu acho assim, quero trabalhar a gordura, então primeiro eu faço as sessões de gordura e aí eu deixo as sessões para qualidade de tecido para depois, tá? Mas nada impede, eu nunca testei, mas acredito que não tenha problema. Carbox eu já falei, ondas de choque também. Ondas de choque tem ali um formato onde a gente aplica para flacidez. Você pode fazer primeiro a criodinâmica e aí depois a ondas de choque, também é um estímulo. Pode sim, Gabi, pode fazer criodinâmica e ozônio no mesmo dia, tá? Tem um estudo que vai sair, que está sendo desenvolvido até lá dentro da Embramed, é o mestrado de uma das nossas amigas que trabalha lá. E ela veio com uma comprovação muito bacana que o ozônio, para ser anti-inflamatório, ele precisa ter ali um volume, uma microgramagem bem alta. Então, como no nível sistêmico nós utilizamos o ozônio com uma microgramagem baixa, ele não tem tanta ação anti-inflamatória como todo mundo fala. Muitas pessoas batem na tecla que o ozônio ele é anti-inflamatório. Ok, ele é, mas em microgramagens bem altas. Nas microgramagens que geralmente eu uso, ele foi comprovado como um biomodulador. Pelo contrário, ele ajuda na biomodulação, no mecanismo de ação que vem depois da aplicação da crioharmonização, da criodinâmica. Então você pode utilizar sim, tá bom, Gabi? Ju, pode aplicar. Na verdade, eu adoro fazer essa combinação para o glúteo. A Júlia perguntou se bioestimulador de colágeno. Então, você pode primeiro fazer a criodinâmica e depois, para finalizar o procedimento, você faz o seu bioestimulador. No glúteo mesmo, é sensacional o resultado, tá? Talvez você aplique em outras áreas, mas eu gosto muito do resultado da aplicação de criodinâmica e bioestimulador de colágeno no mesmo dia. Radiofrequência eu já falei, a gente faz intercalada, né? A cada 7 dias um recurso. Então hoje criodinâmica, daqui 7 dias radiofrequência, depois criodinâmica, depois de 7 dias radiofrequência e assim vai. Depois da criolipólise de placa, posso fazer criodinâmica em outro dia? Claro que pode. Você pode utilizar a sua criodinâmica no seu pós-crio. Principalmente se for crio de pernas, se for lipedema, se for paciente flácida. Você usa a criodinâmica no seu pós-crio. Pode sim, pode aplicar. Beleza? Vamos partir para a terceira forma. Nós falamos de crioexposição, nós falamos de criodinâmica. Agora nós vamos para a terceira forma de utilizar criolipólise. Sabe qual que é? Crioharmonização, que algumas de vocês chamam de criomodelagem, outras chamam de... já ouvi tanta coisa. Crioescultura, criosculpting, uma coisa assim. Várias chamam de muitas coisas, né? Então, essa é a metodologia mais famosa, vamos colocar assim. Uma das metodologias que mais se faz é a crioharmonização. Então, dentro do Recomeçar, nós chamamos de crioharmonização. O que seria a crioharmonização? É a maneira que nós utilizamos a criolipólise de maneira estática, certo? E aí, essa crioharmonização, ela vem acompanhada de um fenômeno, né, de uma ação chamada reperfusão, que é uma massagem onde a gente vai fazendo durante o dia da aplicação. Essa massagem aumenta o estresse oxidativo e aumenta também o processo de apoptose, tá? A crioharmonização, ela não é feita apenas em um local, e sim em vários locais. O próprio nome já diz, harmonização. Então, nós temos que parar de olhar a paciente apenas de maneira local e começar a entender que quanto mais áreas você trabalha, mais resultado você entrega. Então, a crioharmonização é todas as áreas, cada espacinho,
a criolipólise combinada com as massagens, que seria a reperfusão. E aí nesse dia você praticamente perde o dia todo para poder fazer um bom trabalho. Na crioharmonização, os locais que tem mais tecido adiposo, prega de gordura, você vai executar uma estratégia diferente, que seria com mais tempo e mais números de reperfusão. Mas também para as regiões que não tem tanto percentual de gordura, você vai executar a aplicação da crio, porém com menos tempo e menos número de reperfusões. O interessante é que você entenda que se você vai fazer uma crioharmonização no abdômen, você trabalha o abdômen todo, frente e costas. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que quando a gente tem esse olhar de harmonização, não é apenas também da mama para baixo. Muitas pacientes têm a mama volumosa e aí você vai ter que trabalhar a mama, porque a mama vai interferir ali na harmonização dela. Como também você vai precisar trabalhar toda a parte da paravertebral, que muitas de vocês não congelam, porque a paravertebral é a continuação da prega que vai estar na lateral. Então, a harmonização é ampliar o olhar e congelar cada detalhe. Quando eu vou vender meu tratamento de recomeçar, para eu poder explicar a crioharmonização para as minhas pacientes, eu sempre falo assim: o dia da crio é aquele dia que eu vou te congelar do pescoço até na virilha. Ela, tudo isso? Eu falei, tudo isso. A gente vai congelar cada detalhe. Por que eu fui me destacando na minha entrega de resultado? Porque eu sempre fui uma profissional que congelava muitas áreas. Eu nunca congelei só a região do abdômen, da mama para baixo. Eu sempre congelei braço, axila, mama, paravertebral, Monte Vênus. No recomeçar, nós chamamos de tronco superior. Então, eu vendo o recomeçar tronco superior, ou total, que seria o corpo todo, ou nas pernas, que seria a crio de pernas. Então, quando a gente fala tronco superior, é do pescoço até na virilha. Cada detalhe passa pela minha crio. Ah, mas você congela a mama, se a mama for volumosa, eu congelo estático. Agora, se a mama for só flácida, só e pequenininha, eu congelo sim, mas dinâmico. Ah, mas eu vi que ela não tem muita gordura em tal área. Eu preciso fazer? Ou faz com o tempo bem pequenininho, ou vai fazer apenas criodinâmica. Mas todas as regiões recebem o estímulo de criolipólise. Crioharmonização, diferente do que todo mundo pensa, não tem glamour. É bem difícil de fazer. Crioharmonização, você fica o dia todo em cima da paciente, acompanhando cada detalhe dessa aplicação, acompanhando ali o potencial de congelamento. Você praticamente não sai da sala da crio, porque quem tem Polaris Plaques igual eu sabe que a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, você está olhando essa paciente, porque a nossa máquina é extremamente potente. Então, crioharmonização é a modalidade onde você vai harmonizar o corpo da sua paciente. Nós temos que parar de olhar para a paciente localmente, achar que faz um procedimento no infraumbilical, diminuiu, isso é harmonização. Não é. A harmonização é entregar todo o contexto, é encaixar as curvas da sua paciente. Se a mama tiver silicone, você pode sim, crio de placa estática, se for uma mama volumosa, porque tem pacientes que colocaram silicone, vieram a engordar, aí a mama ficou volumosa, e aí a gente pode sim fazer crio estática na placa. Mas se a paciente tiver silicone e só tiver flacidez, qualidade, se você quiser só dar um estímulo de colágeno, faz só criodinâmica. Então, o silicone, ele não é uma contraindicação. Ele é contraindicação para crio de sucção, mas para crio de placa, não. A gente pode fazer ou dinâmica para mamas pequenas ou estática se a mama for volumosa. Com certeza, Simone, os braços também precisam fazer parte, porque muitas vezes o tríceps está conectado com o quê?
com a região da axila. Aí você fica querendo diminuir a axila e aí deixa o braço, sendo que o braço se conecta com a região axilar. Então, no contexto harmônico, eu tenho que trabalhar toda a área. Eu não posso congelar localmente. Então, crioharmonização não é para qualquer um. Muitas meninas desistiram da crioharmonização. Por quê? Porque elas querem tratamentos fáceis. Elas querem tratamentos rápidos. Ah, isso aí é muito demorado. Ah, não, isso aí não vale a pena. Ah, é muito cansativo. Mas nada entrega resultados tão bons quanto uma boa crioharmonização. Uma crioharmonização bem feita entrega resultados sensacionais. E aí, às vezes, eu tenho também alunas que falam: ai, mas será que a crio de placa vai entregar resultado? Será que o Polaris Plax vai entregar resultado? Essa paciente aqui, ó, foi única e exclusivamente na placa. Única e exclusivamente na placa. Olha o antes, olha o depois. Uma paciente que a gente fez o tratamento total, que seria o corpo todo. Eu trabalhei toda a parte da frente, toda a parte de trás. Quando eu falo toda a parte da frente, eu tô falando de supra, infra, flanco anterior, axilar, mama, braço, parte do flanco posterior, subescapular, a parte da paravertebral, toda a parte da frente da perna, parte da lateral, posterior, interno de coxa, glúteo, todas as regiões receberam estímulo. Olha o resultado. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Essa paciente eu demorei 2 dias congelando ela, mas olha o resultado. Olha o resultado. E hidrolipoplasia faz isso? Não, não faz isso. Enzima faz isso? Não conheço. Nunca vi enzima fazer um tratamento desse, entregar um resultado assim. Lipocavitação entrega resultado assim? Não. Crio entrega quando bem feita assim. Entrega resultados sensacionais. A estética e Cia perguntou quantas sessões foi o tratamento da foto. Esse é o meu programa Recomeçar. Então, o nosso tratamento Recomeçar são 4 meses. Tem pré-crio, dia da crio e pós-crio, tá? Não são sessões, não são quantidades de sessões, e sim todo um planejamento em cima da paciente. Nas mamas, dá uma ideia de tempo e temperatura. Se for crio dinâmica, 15 minutos. Se for crio estática, depende do volume da mama. No Recomeçar, a gente divide por tamanho de sutiã. Cada tamanho de sutiã é um tipo de tempo para mama. Nath, o que você quer saber no mesmo dia? O que no mesmo dia, amiga? Se você puder ser mais específica. A Joelma, o que você acha do endolaser? Eu acho que é uma tecnologia que é uma incógnita ainda. Que é uma incógnita. A gente procura artigo, tem muito pouco artigo. A gente tenta entender o mecanismo de ação, o pessoal fala lipólise, mas, poxa, rompe a fibra, extravasa o líquido, derrete, para onde vai depois? Não tem como ser lipólise. Então, eu acho que é uma incógnita ainda. Entrega resultado? Sim, porque a gente vê aí muitas pacientes, muitas profissionais trabalhando com endolaser, entregando resultados muito significativos. Mas ainda, para mim, né, de todos os estudos que eu fiz, é uma incógnita e estou me aperfeiçoando sobre, criando coragem, na verdade, né, para poder trabalhar com essa terapêutica, tá? A Natália perguntou primeiro no mesmo dia, aí depois ela corpo todo. Bom, eu acredito que ela tá falando do resultado. Sim, o corpo todo, só que você não consegue fazer uma crio de corpo todo em um dia, não tem como. É muito demorado. Então, no primeiro dia eu fiz toda a parte da frente e no segundo dia eu fiz toda a parte de trás. Porque quando a gente fala corpo todo, entra tudo. Então, entra até a região do tornozelo. Tem pacientes que eu congelo a região ali
da panturrilha. Tem pacientes que eu congelo a panturrilha. Se for necessário, eu congelo. Então, demora em torno de 2 dias para fazer uma crioharmonização completa. Pós-crio sempre após 15 dias. A gente tem que esperar o processo inflamatório. Na verdade, o pico do processo inflamatório, né? Porque o processo inflamatório dura 30 dias. A gente espera o pico. Aí você pode começar. Entendendo que tem terapêuticas que, se você for aplicar na hora errada, você vai atrapalhar o processo inflamatório. Primícia, eu queria saber o que você está perguntando. Exemplo, papada. Como assim, amiga? O que você quer saber? Eu não entendi a pergunta. E se tiver com mama encapsulada, pode fazer crio? Liberação médica, né? Então, mama encapsulada, geralmente o que resolve é cirurgia. Ela tem que voltar para o bloco cirúrgico. E aí eu não vejo o que você vai fazer por ela. Você pode melhorar a qualidade de tecido dela e diminuir o percentual de gordura. Mas em termos de mexer nessa parte de encapsulamento, você não tem esse poder. Mas com liberação médica, creio eu que eu super tentaria. Bora continuar. Sim. Todas as regiões, quando a gente fala de crioharmonização, vai depender, quando vocês querem saber de tempo, todas as regiões vai depender da prega, da característica da gordura, da região que vai estar, porque tem regiões que tem gordura profunda e tem regiões que tem gordura superficial. Então, tudo vai depender disso. Vou dar um exemplo. Uma coisa é você pegar o infraumbilical, medir, tirar uma prega ali de 30 e aí você estipular que você vai fazer 2, 3, 4 horas, certo? Porque ali tem uma prega de 30. Perfeito. Só que o infraumbilical tem gordura profunda e gordura superficial. E aí tá tudo bem você exacerbar no tempo. Agora, você pegar o flanco anterior, puxar e no adipômetro também deu uma prega de 30, você não pode executar o mesmo tempo do infraumbilical. Por quê? Porque o flanco anterior não tem gordura profunda, ele tem apenas gordura superficial. E aí o tempo muda. Então, essa estratégia do tempo é algo muito complicado. Quais são os 3 pilares para você escolher o tempo para a tua paciente? O tamanho da prega, o local que a prega está e a característica de gordura. Tudo isso modifica o seu tempo, certo? Sim, com certeza. Existe um planejamento, existe uma tabela de tempo. Existe um tempo para cada prega. E aí, creio que todos os cursos de crio que você for fazer, os professores vão ensinar sobre tempo. No meu caso, nós temos tabela de tempo de acordo com a característica, com o tamanho da prega e com o tipo de prega. E também com o local que ela tá localizada, né? Que prega que é essa? Essa prega é um ponto principal? É um ponto de sustentação? É um ponto de acabamento? Cada região, isso as minhas alunas recebem de maneira muito detalhada, tá? Dúvidas frequentes que vocês me fazem. Crioestática é um formato de se trabalhar com a criolipólise. O que é isso, Fran? Então, ó, entenda que crioestática e criodinâmica são diferentes. Criodinâmica em movimento, crioestática, crioparada. A crioharmonização é uma forma de trabalhar criolipólise estática. A crioexposição é uma maneira de se trabalhar com a criolipólise estática. Então, estática, parada, dinâmica, em movimento. Beleza? Isso é uma dúvida que vocês sempre têm.
Outra dúvida frequente: em membros inferiores, trabalho de maneira estática ou dinâmica? Eu trabalho com os dois. Tudo vai depender da área. Tem áreas que é só dinâmica e tem áreas que é estática e dinâmica. Então entenda que membros inferiores nós trabalhamos com as duas modalidades. Nós trabalhamos com a crio parada e trabalhamos com a crio em movimento. Algumas áreas vai ser crio parada e crio em movimento no mesmo dia e outras áreas apenas crio dinâmica. Quando a gente olha para o membro inferior, a gente sabe que tem o quê? Muita exposição de vaso. Os capilares são muito expostos. Por isso que a gente dosa na temperatura e no tempo. Exposição seria a famosa crio convencional? Não. Crio convencional, Aline, é a criolipólise que a gente fazia antigamente. Que era o quê? Ligar ou a placa ou a sucção em uma única área de trabalho, colocar o tempo padrão que falava nos artigos, que era 60 minutos, e aí aplicava em uma única região. Isso é crio convencional, que é a crio que a gente fazia aí há anos atrás. Ainda tem colegas que trabalham nessa modalidade, certo? Que seria a crio convencional, uma única área, com o mesmo tempo para todo mundo, com a mesma temperatura para todo mundo. Isso é crio convencional, que é aquela área individualizada. Exposição é totalmente diferente. Exposição é quando a gente faz uma sequência de dias, uma sequência de áreas e associa crio com corrente ou alce ou de eletrolipólise, tá? Outra dúvida frequente que vocês têm: a criodinâmica eu posso trabalhar qualquer área? Com certeza. Você pode trabalhar face, pepeca, mama, colo, todas as áreas que você quiser melhorar a qualidade de tecido, você trabalha com a criodinâmica, certo? Ah, Fran, minha paciente está com algumas ruguinhas aqui, ó, próximo da orelha, aqui na marionete não tá muito legal, tá enrugadinha. Como que eu posso trabalhar? Com a pontinha da sua placa. Se você não tiver o intercambiável, no Plax, ó, nós temos aqui, ó, a lateral, a placa é infinita, ela sai, a borda dela sai, certo? Eu posso trabalhar localmente, fazendo aqui, ó, um esfregaço ali numa região pontual, para poder melhorar a qualidadezinha de pele dessa região. Ah, ela tem ruguinha aqui também, ó, eu venho de maneira pontual, trabalho só em cima dali onde ela tem aquelas ruguinhas, para eu fazer uma estimulação de colágeno, certo? Ah, quero trabalhar colo, mesma coisa. Vou trabalhar o colo, vou trabalhar o pescoço. Posso trabalhar pepeca? Pode. O paciente fica em posição de borboletinha. Você pode também trabalhar com a criodinâmica e a crioestática na região íntima, tá? Então, criodinâmica pode ser combinada em qualquer região. E pescoço, pelo fato da tireoide, seria contraindicado? Não, criodinâmica não é contraindicado. Lembra que a criodinâmica, ela tem atuação superficial. Quando a gente fala de estática, aí tudo bem. Aí esse congelamento, ele vai conduzir a nível profundo e aí a gente com reperfusão vai aumentar ainda mais esse estresse oxidativo. Agora, a criodinâmica não. Criodinâmica pode sim ser trabalhada em todas as áreas, porque o objetivo dela é qualidade de tecido e a atuação dela é só a nível superficial. Tá? Eu já tô finalizando, meninas. Então, ponto positivo de trabalhar com a criodinâmica: eu melhoro a qualidade de pele, eu posso combinar ela com várias outras coisas, eu posso potencializar os meus pontos de ancoragem, certo? Então, a criodinâmica vai me dar essa possibilidade de atuação, tá? Eu vou mostrar um caso clínico aqui para vocês, só para eu deixar vocês cientes do que seria a aplicação de uma crioharmonização com criodinâmica no pós.
Olha só. Essa paciente tinha uma gordura flácida. Então, eu fiz a crioharmonização e depois, no pós-crio dela, eu trabalhei a minha criodinâmica para que eu pudesse ir sustentando esse tecido. Ela teve um resultado sensacional. Essa foi só crioharmonização. Nessa aqui, em membros inferiores, eu trabalhei a crioharmonização de pernas, mas no pós, na região das pernas, eu trabalhei criodinâmica. Ela tinha muita celulite fibrótica, então eu fiz bastante liberação miofacial combinada com criodinâmica, tá? Deixa eu ver outra. Essa de 22 também, na região das pernas. Trabalhei com criodinâmica depois da crioharmonização. Então eu adoro fazer essa combinação, tá? E aí eu tenho vários outros casos. Então as meninas do Recomeçar, a gente usa crio uma vez só no programa? A gente usa crio do começo ao fim. Sabe por quê? Porque crio é bom pra tudo. A gente só precisa saber usar. Então, criolipólise é usada no pré, no dia da crio e no pós-crio. A gente muda a temperatura, muda formato de aplicação, muda tempo, vai. Então, tem como locar a crio? Não tem. Tem que comprar uma, porque você usa ela para tudo, o tempo todo tempo. Ai, Fran, então, que máquina eu preciso para poder fazer o Recomeçar? Uma crio, um endermo e um ultrassom. Já dá para você fazer o Recomeçar. Esses 3 aparelhos você já começa a trabalhar de uma maneira muito excelente e entregando resultados para gordura, para flacidez, para celulite. Você já consegue fazer um estrago com esses 3 equipamentos. Depois você vai agregando aí os seus arsenais, certo? Mas criolipólise é bom para tudo e você usa o tempo todo. E aí, meninas, me contam. O que vocês acharam da aula de hoje? Deu para dar uma clareada? Deu para dar uma ajudada? Ó, dá para você montar programas de tratamento aí, ó, facial. Combina a criodinâmica. Ó, você pode combinar ali, ó, 3 sessões de criodinâmica com aquele peeling da Tulípia. É sensacional aquele peeling. Dá uma descamada, deixa ela com a pele mais fina. Você pode combinar a criodinâmica com o Inova Dust, que é aquele novo produto da Ecos Cosmético. Nossa, coisa mais linda. Fica lindo os resultados de criodinâmica com o Inova Dust. Fica excelente, já fiz os testes aqui na clínica. Você pode combinar criodinâmica com ultrassom microfocado na face, a nossa harmonização tecnológica. Fica top demais também. Trabalha com a criodinâmica na camada mais superficial, trabalha com o microfocado na parte mais interna. Top! Você está perdendo tempo com a máquina parada. Você só precisa sentar e estruturar novamente a sua esteira de produto. Olha tudo que você tem. Faz uma lista de todos os aparelhos que você tem e ali você fica entendendo, vou combinar isso, com aquilo e vou comprar esse produto que eu vou combinar com esse, e aí você vai gerando o seu caderno de protocolos e vai conseguindo entregar resultados sensacionais, tá? Esse material da aula de hoje, a Nanda vai disponibilizar para vocês lá dentro do nosso grupo. Creio que ela já até mandou o material. Se não mandou, ela já mandou, tá? Então ela já disponibilizou o presente, que seria o nosso pack aí de criativos, de figurinha, de materiais para você poder utilizar nos seus stories, nos seus reels, nos seus vídeos, tá? Também já tá com o Thiago. Quem não pegou, manda e pega esse presente. Esse presente tá sensacional. Eu quero assistir os stories de vocês usando as nossas figurinhas e os nossos materiais, tá bom? E aí amanhã a gente tem mais, né? Amanhã a gente vai falar de desintoxicação em 3 níveis, tá? E aí eu já vou começar a antecipar para vocês os projetos que estão saindo do coração e indo direto para vocês. Eu sei que muitas estão esperando há meses, né? Alguns projetos que estavam engavetados, né? Nós estávamos produzindo esses projetos e agora ele vai vir à tona e eu vou conseguir contar na segunda-feira tudo para vocês, tá?
Nai, chegou o dia do nosso detox metabólico. Então, segunda-feira, eu vou apresentar os meus filhos mais novos para vocês. Vou apresentar o meu filhinho detox metabólico, minha filhinha harmonização tecnológica. Eu vou apresentar eles para vocês, os meus filhinhos mais novos da minha cartelinha de curso. Então, já fica aí na expectativa, que foi tudo com muito carinho, deu bastante trabalho para fazer. A Ana que sabe, que está aqui, a Ana do Cefai, mas vai sair do nosso coração para você e vai chegar aí para transformar a sua vida, tá? Então amanhã a gente vai falar um pouquinho de desintoxicação em 3 níveis, que são os 3 níveis que a gente ativa com o detox metabólico. Creio que existe muito detox aí no mercado, mas o meu ativa 3 níveis. E eu duvido que tenha algum que ativa nível sistêmico, muscular e respiratório, tudo junto em uma única sessão. Por isso que os nossos resultados são muito expressivos. Eles entregam resultados na hora. Eu tenho meninas trabalhando com detox metabólico, abandonando um monte de coisa, mas o detox metabólico ali, ó, no topo de venda, porque realmente é um procedimento que ele é encantador. É muito bom receber o detox metabólico, é muito bom fazer o detox metabólico. E a mesma coisa eu digo da harmonização tecnológica. Eu me apaixonei pelo ultrassom microfocado como um dia eu me apaixonei pela criolipólise. Adoro recursos de eletroterapia, mas hoje eu sou apaixonada pela crio e por ultrassom microfocado. São tecnologias que eu sei que eu posso fazer de olho fechado, vai entregar resultado, tá? Mas eu vou contar tudo para vocês ainda. A palavra-chave de hoje, anota aí, anota, porque a gente tem sorteio, né? Quem lembra? Fala para mim as 2 palavras-chave até agora. Faço, Carol, faço corporal e facial. E o macro focado, nós fazemos para gordura, aí nós fazemos no corporal, tá? Ah, tá na ponta da língua aí todo mundo, né? É isso aí, já foi 2 palavras-chave. A terceira palavra-chave, criolipólise. Anota aí. Deixa eu ver o que a Zelaia falou. En uma paciente com hipotireoidismo pode hacer crioexposición. Zelaia, sí, desde que tu patología es una patología controlada, ¿cierto? Tu puedes también solicitar una prescripción, una autorización de médico. Mas tengo muchos resultados de pacientes con esta patología, desde que sea una patología controlada. Perfeito, então, nossa terceira palavra, criolipólise, tá bom? Meninas, deixa eu dar um recado agora. Amanhã, a nossa live estaria marcada para as 20 horas, certo? Mas no calor do momento, quando a gente estava escolhendo as datas para poder fazer a nossa maratona, eu não vi que ia cair em um domingo. E domingo é um dia muito, muito sagrado para mim, porque é um dia que eu não abro mão de ir para a igreja. Então, eu quero avisar que a nossa maratona amanhã não vai ser à noite. Nanda, se você até puder já fazer para mim uma mensagem para a gente deixar lá no grupo, tá? A nossa maratona não vai ser à noite. Amanhã, a nossa maratona vai acontecer às 9 horas da manhã. Eu vou trocar, tá bom? Então, dia de domingo é dia de culto. E amanhã ainda é dia de ceia. Eu preciso ceiar.
Então, e todas vocês precisam ir também, não só eu. Eu não posso roubar isso de vocês e nem a glória do Senhor. Então, amanhã nós vamos fazer na parte da manhã. Nós vamos fazer às 9 horas da manhã, tá bom? A gente vai desligar aqui, tá? Vamos dormir e amanhã eu tô com vocês de novo, tá? Mas amanhã, às 9 horas da manhã, eu vejo vocês, porque amanhã é domingo, tá? E amanhã a gente vai falar de detox, tá bom? Depois eu conto qual vai ser o presente, tá? Mas quero ver todas vocês aqui amanhã às 9 em mais um dia da nossa maratona. Meninas, obrigada por ficar comigo nesse sabadão. Obrigada de coração. Obrigada por ficar comigo nesse sabadão. Eu sei que muitas de vocês tinham um compromisso e eu sou muito grata porque você tirou um pedacinho do seu tempo e ficou aqui para crescer junto comigo dentro da sua carreira profissional. Beijo e até amanhã.